Oi, Jubes. Primeiro a chegar. Joe chegou também. Vamos aguardar o pessoal entrar. O pessoal tá chegando. Como de praxe, a gente vai aguardar uns minutinhos, tá ok? Para entrar mais gente. Oi, Jô, Andressa, Cíntia, pessoal chegando. Olá, pessoal que tá assinando. Tem uns nicks, né? Ah, é a Marcinha mesmo. Elvira acabou de entrar. Já vou aceitar a Elvira. Peraí. Olá. Elvira, boa noite, tá tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo feliz por estar aqui. Legal, legal. Eu não sei se a gente espera mais um pouquinho antes de iniciar, para ver se entra mais gente. Isso, vamos aguardar mais um pouquinho. Tá feliz de estar aqui? Tá ansiosa? Nossa, tô muito feliz de estar aqui, sabe? De poder compartilhar. Legal. A gente poder conversar. A gente poder conversar um pouquinho. Exatamente, né? E no momento em que a gente precisa muito desse diálogo, né, Elvira? Muito, muito. Isso é fundamental, né? Isso Bom, aqui tá... Bacana. A gente está com 10 pessoas. Agora são 7:02. De repente a gente aguarda mais um minutinho. Acho que e a sim. gente já inicia. E aí a gente já começa também para a gente conseguir aproveitar o nosso tempo, que é cravadinho aqui no Instagram, né? Isso, tá bom. Combinado. E respeitar o pessoal que chegou no horário. Isso é importante, né? Eu sou do time da pontualidade, gente. Mas respeito também quem chega atrasado, porque cada um tem seu motivo, né? Sim, com certeza. É bem assim. Bacana, a gente está com 14 pessoas. Eu acho que eu posso, de repente, começar, então, a fazer a abertura, né? Que a gente imaginou, que a gente pensou aqui junto. Bem-vindas e bem-vindos todos, né? Aqui é o terceiro Global Talks. Essa é uma série de encontros, né, que o colégio planejou pensando na importância, né, desse momento que a gente vem vivendo de isolamento social, de pandemia, de a gente ampliar, né, os nossos canais de comunicação com a comunidade da escola e também com as pessoas que têm interesse, né, em entender o que está acontecendo, em se aprofundar em algumas discussões. Então, esses encontros, Elvira, eles têm sido pensados e organizados a partir de convite, né, de algumas pessoas, de alguns especialistas que conseguem trazer sua contribuição para assuntos que são pertinentes a esse momento e relacionados à educação, né? Eu sou Caio Martinez, eu sou coordenador geral do Colégio Global. Estou aqui hoje com a Elvira, que já vai se apresentar. Estou aqui também com a Marcinha, da comunicação, que vai anotar as perguntas que forem surgindo no chat e passar para mim, para que no final a gente possa também responder. Então, pessoal, o chat está aberto, eu vou pedir para vocês enviarem as suas contribuições, as perguntas, ok? E para introduzir um pouco o assunto, né? Eu gostaria de só dizer que a gente tem pensado em muitas coisas, né, nesse momento de isolamento social, de pandemia, e a realidade que a escola vem vivendo, né, que a escola, que as famílias, né, e que, enfim, o mundo inteiro vem passando. E muito se preocupa com o que fazer, né, o que a gente pode fazer, o que a gente precisa fazer agora, o que a gente precisa fazer depois.
do que a gente precisa fazer a seguir, né? Qual o melhor caminho a seguir, né? E a gente vem pensando em 3 eixos principais, né? Então, não só nas medidas de segurança necessárias para caso haja um retorno, né? Para quando acontecer esse retorno, né? Assim que a gente souber quando a gente pode voltar, mas pensando também em como na questão pedagógica, né? Quais são as avaliações que a gente pode fazer, quais são os diagnósticos que precisam ser feitos para a gente poder regular o processo de aprendizagem, né, dos estudantes e poder trazer essa visibilidade para os estudantes e para as famílias, como que a gente traz isso, né, de maneira visível. E um terceiro eixo, que talvez seja o mais importante de todos eles, como a gente está se sentindo nesse momento, né? Um momento de muita incerteza, um momento em que as pessoas que conseguem manter isolamento social em casa estão passando por situações de estresse, por situações difíceis, as pessoas que precisam sair para a rua para trabalhar também. Então, não tem sido muito fácil, acho que para ninguém, né? A gente está passando por um cenário que não é um cenário um pouco agradável. E para isso, a gente convidou então a Elvira, que vai se apresentar agora, e vai contar para a gente um pouquinho de quem ela é, o trabalho que ela realiza e por que ela está aqui hoje. Tá bom. Bom, eu sou a Elvira, eu sou pedagoga, eu faço parte da ASEC, que é a Associação pela Saúde Emocional de Crianças. E a ASEC, ela foi se transformando e agora ela é um movimento Saber Lidar, né? Onde ele atinge várias faixas etárias, né? Então atinge crianças, adultos, idosos, os adolescentes, né? Todos nós. Ele tem uma abrangência bem melhor e sempre com aquele foco de poder cuidar emocionalmente da gente e do outro. Então, bacana. Eu acho que você podia contar um pouquinho para a gente também, Elvira, como que vocês chegaram nas escolas, né? Quais são os trabalhos que vocês desenvolvem na escola e contar um pouco dessa parceria que a gente hoje retomou no Colégio Global, né? Sim. O Colégio Global faz parte da história da ASEC, né? E agora do Movimento Saber Lidar, e muito felizmente, mesmo antes de qualquer previsão de pandemia, a gente retomou essa parceria no início desse ano, né? Eu queria que você contasse um pouquinho de como foi essa retomada, né? Como que esse projeto atua dentro das escolas e como hoje vocês atuam também um pouco dentro do Colégio Global. Então, tá bom. É interessante porque o Colégio Global, ele é parceiro antigo, né? E agora tá retomando, né? Num momento bastante delicado que a gente está vivendo. E se a gente pensar isso enquanto escola, o Global, ele é visionário, né? Porque é uma preocupação que as pessoas estejam bem emocionalmente, que elas se cuidem, né? Então, o Colégio Global veio ao encontro, veio em busca, e esse ano a gente retomou o contato. E de que forma que nós trabalhamos dentro do Global esse ano? A gente está trabalhando com as crianças menores do primeiro ano com o programa Amigos do Zip, aonde lá as crianças vão aprender vão começar a desenvolver aquela habilidade de olhar para si mesmo, saber o que eu estou sentindo, como eu estou sentindo, o que eu posso fazer para cuidar de mim, como é que eu posso falar para o outro aquilo que eu estou sentindo, né? Então, daí já entra o relacionamento de amizade, de conflitos. Então, tudo isso é trabalhado de forma lúdica com as crianças dentro do programa Amigos do Zip, né? Então, a gente está voltando, é muito prazeroso, né, estar. E principalmente, Caio, num momento assim, né, como você bem disse, né, no momento onde a gente não esperava que tudo isso acontecesse, né, todas essas mudanças, e que de repente isso faz diferença na vida das pessoas. E esse trabalho, Elvira, ele é feito direto com as crianças, né? Ou é um trabalho feito de formação com as professoras?
Acho que é bacana a gente contar um pouco desses detalhes. Um pouquinho, né? Tá bom. Então, qual é a função? O que a SEC é? Um programa que ele já está estruturado, ele foi criado no Canadá. Quando ele chegou aqui no Brasil, ele foi testado cientificamente, porque e ainda ele foi testado pela USP, né, pela doutora Maria Júlia, que fez aquela avaliação científica, conversou com todo mundo, com pais, né, então teve tudo. Quando ele foi aprovado, aí é que ele começou a entrar nas escolas. Né? Então, o que a gente faz? A gente não trabalha diretamente com as crianças. Nós treinamos, cuidamos, desenvolvemos com a professora, com os professores, a forma como eles vão desenvolver essas aulas com as crianças. Né? Então, a professora mesmo, porque a professora já tem um vínculo ali com aquela criança, né? Então, ela já conhece um pouquinho, ela já tem todo aquele vínculo, e é isso que a gente vai fazendo. E ainda, Caio, a gente trabalha com as professoras, a gente volta para a escola, a gente vai visitar algumas classes, né? Quando o professor precisa de ajuda, a gente está sempre ali presente, sabe? É isso. Eu queria comentar um pouco, Elvira, porque já faz algum tempo em que os currículos têm sido reestruturados no Brasil, né? No mundo inteiro hoje, todos os currículos são pautados nas competências para o século XXI, né? E dessas competências para o século XXI, que muitas delas, né, também estão dentro da nossa BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, existem 5 eixos, né? Desses 5 eixos, o simbólico, o social e o afetivo, eles trazem como importância, né, o trabalho da empatia, da cooperação, do autoconhecimento e o autocuidado, responsabilidade e cidadania e comunicação, né? A gente no Global, mesmo antes, né, de retomar essa parceria com a SEC, a gente se preocupa bastante em conseguir oferecer, né, vivências e experiências para os estudantes que possibilitem eles vivenciar essas competências que são importantes, né, para a gente viver hoje no século XXI, que, ao meu ver, já eram importantes no século XX, no XIX, no XVIII, mas que hoje recebe mais atenção, muito felizmente. Né? E aí eu queria que você conversasse um pouco para a gente, né, sobre essa questão da empatia, da cooperação, do autocuidado, do autoconhecimento, como que esses programas, né, como que essa formação para os professores possibilitam que o aluno vivencie experiências que conseguem possibilitar que eles desenvolvam essas competências tão importantes, né, em outros séculos e muito mais nesse, né, agora. Então, tudo acontece através de uma história, né? Então tem uma história, o Zip é um bichinho e acontece com um grupo de crianças, né? E esse grupo de crianças, tudo acontece com essas crianças. O Zip, ele é meio coadjuvante, mas as crianças se apegam muito a ele, né? Então as crianças, elas têm um conflito, elas, por exemplo, na comunicação, eles brigam ali num determinado momento e um não consegue falar para o outro o que está sentindo, sabe? Sabe aquela coisa que acontece de vez em quando também com adulto? Eu quero que você adivinhe aquilo que eu estou sentindo, né? Então, como é? E a outra coisa, como é que eu vou falar para você que eu estou com raiva sem que isso gere assim um conflito? Existem formas, existe essa possibilidade, né? Então, por exemplo, na comunicação, isso é muito trabalhado. E as crianças, elas vão se colocando no lugar dos personagens. Como será que ele está se sentindo? E aí eu vou desenvolvendo a empatia de forma lúdica. Eu vou brincando e vou trabalhando um assunto tão sério. As crianças já trazem um pouco isso de casa e a gente vai aprimorando cada vez mais dentro do programa. Então, é dessa forma que vai acontecendo. Então, quando tem um conflito, como é que a gente vai resolver? A molecadinha, às vezes,
eles vão lá e vão na porrada mesmo, né? Então, mas será que não tem um outro jeito? Será que a gente não pode conversar? Né? Então, eles vão pensando em muitas possibilidades de resolverem quando tem um conflito, quando existe uma dificuldade. Porque, às vezes, a gente acha que é o nosso jeito que é o certo. Mas quando eu me coloco ali no lugar do outro, né, não é bem assim. Cada um tem um olhar. Então, a importância da gente se colocar no lugar do outro. Uma outra coisa que acontece dentro do desenvolvimento dessas aulas, Caio, as crianças, elas vão sempre de forma lúdica, né? Elas vão pensando em muitas possibilidades e vão avaliando qual é a melhor. Então, elas têm muitas possibilidades. Vamos pensar um pouquinho, isso vai fazer eu me sentir melhor, mas será que não vai prejudicar ninguém? Nem eu, nem o outro? E aí, ela vai escolher. Sabe aquela coisa que às vezes você fala assim para a criança, isso aí não foi nada, não tá doendo. Cara, mas em mim tá doendo, você não tá sentindo a minha dor. Não é? Então, eles vão desenvolvendo dessa forma. E a outra coisa que também acaba, sabe? Solidariedade, de que forma que eu posso ajudar o outro, eu estou empático com o que está acontecendo com ele, eu posso, uma coisa é a gente desenvolver também a autonomia, porque eu posso estar ali do lado da minha criança, do meu filho, nossa, muito, mas e a hora que ele estiver lá? Porque eu não vou estar lá 24 horas, em algum momento ele vai estar sozinho. Então, ele vai se fortalecendo para lidar com as dificuldades do dia a dia, trabalhando, sabe? Dessa forma, assim. E é assim que a gente vai trabalhando. Bacana. Sabe, Elvira, que enquanto você falava, eu lembrei que durante uma aula da minha graduação de pedagogia também, eu perguntei, a professora falou uma vez, né? Sabe aquele dia que você tá mal, que você não sabe direito o que está acontecendo, e você não sabe por que você está com aquela energia baixa, você está aquele baixo astral? Se nós adultos, né, com todo o repertório de vida que a gente tem, às vezes encontramos dificuldades para poder identificar o que está deixando a gente triste, pensa uma criança, né, uma criança de 6, 7, 8, 9, 10 anos, 3, 4, 5 anos, né? E como que é importante a gente propor, então eu fico pensando, né, se eu tivesse tido, né, todas essas vivências durante a minha formação, né, se hoje eu como adulto não lidaria melhor com as minhas emoções e com os meus sentimentos também, porque são competências que são desenvolvidas, a gente não nasce com elas, né? Exatamente. Não, mas você falou uma coisa muito interessante, né, porque às vezes você pergunta para uma pessoa, né, o que você tem, né, parece que você não tá bem, e você sente que a pessoa tá ali apertada, sabe? Então, ela não consegue identificar, ela não consegue perceber aquilo que ela tá sentindo, sabe? Então, é importante eu poder identificar em mim para poder falar, né, gente? Eu acho. E uma outra coisa, Caio, assim, bastante importante na comunicação é o saber ouvir, né? Porque muitas vezes e eles têm uma aula só para isso, saber ouvir, porque isso faz parte de você começar a desenvolver a sua empatia. Saber ouvir, né? Gente, às vezes alguém chega para contar alguma coisa para você e aí você já fala assim, você chega e fala assim, mas hoje parece que eu não estou muito bem. Nossa, sabe que eu também? A pessoa não valida, né, aquilo que você tem. Então, isso a gente precisa aprender a ouvir o outro. O que ele tem para nos dizer? Não é tão fácil, mas é possível. O bom de tudo isso é que é possível, né? Então, na hora dos conflitos também, né? E é bacana Elvira, a gente pensar que a gente fala muito sobre a importância de a gente possibilitar esse processo de aprendizagem, né? De uma escuta atenta, de uma escuta real, né? Para as crianças, mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando o quanto nós, adultos, oferecemos essa escuta para eles também,
né? Eu sempre faço uma reflexão sobre o café com leite, né? Aquela criança mais nova, normalmente na brincadeira, é a que não conta. Ele é café com leite, ele não conta. E eu tenho essa impressão de que muitas vezes o universo adulto trata a infância dessa forma, né? Ele não conta, ele não está só sentindo de verdade. Isso não é tristeza, você não sabe o que é sofrer, né? Quando a gente que trabalha bastante tempo com a infância, a gente trabalha muito perto da criança, a gente sabe que o tempo dela, que é aquele tempo que é o agora, né? O tempo da criança é muito o agora que eu estou vivendo. Então a minha dor é uma dor real e é uma dor de agora. Então eu queria te fazer uma pergunta, né? Que surgiu aqui. Como ajudar os pais a inspirar seus filhos a tomar consciência dos seus sentimentos, né? E eu diria mais, como inspirar os pais a tomarem consciência dos seus sentimentos também, né? Porque é isso, a gente fala muito para a criança, mas eu sinto que nós, talvez por sermos de uma geração, né, que onde não se dava tanta atenção para essas competências, né, e para essas habilidades, talvez a gente tenha um déficit aí para tratar. Então, além disso, além de como a gente oferece isso, né, para as crianças em casa, né, e como que a gente também olha para isso para si mesmo, né? Sabe, assim, uma dica, né? Tem várias possibilidades, cada um tem o seu jeito. Uma dica, por exemplo, é você se colocar na altura da criança, não só na altura de olhos, mas na altura, eu não sou o sabedor. Sabe, você está triste, você está com medo de tudo que está acontecendo? Eu também estou com medo. Gente, a gente sente medo. Como é que a gente pode cuidar de tudo isso? Como é que nós vamos cuidar de tudo isso? Não é? Então, você estar ali ao lado e você poder também falar com ele, sabe, abertamente. Gente, eu também tenho medo, eu também estou inseguro. Às vezes a gente vê assim, né? A gente vê lá, sei lá, tá triste, tá insegura, aconteceu alguma coisa e a gente tá chorando no canto. Aí a criança chega e pergunta: o que aconteceu? Você tá chorando? Não tô chorando. Gente, mas eu posso chorar também, eu também posso ficar triste. Então, eu posso passar para a criança isso, que eu resolvo todos os problemas, eu sou, ao passo que eu posso fazer muito diferente, acolher de forma diferente. Eu posso estar ao lado dela, eu posso me colocar, validar aquilo que ela está sentindo. Por que eu não posso falar para o meu filho que eu estou triste também? Eu também fico triste, eu também tenho medo. Esses momentos de escuta, sabe, eles propiciam um diálogo muito grande, né? O fato de eu... E tem uma coisa que é o seguinte, a criança, ela só vai abrir a fala dela no momento que ela se sentir segura, né? Isso é uma coisa que acontece bastante nas aulas. Você até contou, né, assim, tem aquela criança quietinha e tal. E às vezes a gente escuta assim das professoras: nossa, aquele aluno, ele não fala nada a aula inteira, mas na aula do Amigos do Zip, ele fala tanto, né? Porque aquele momento é um momento onde que ele está num ambiente seguro, onde ele sabe que aquilo que ele trouxer vai ser validado, né? Mas isso também é um aprendizado para nós adultos, né? Isso também, sabe, é o que você falou, a gente não estava acostumado, né? Engole seu choro, você não pode ficar triste, imagina você com raiva. Então, é um aprendizado para o adulto também, né? Então, eu parto do princípio que a escuta, o diálogo, sabe, é sempre a validação do que ele está sentindo. Se coloca no lugar do seu filho. Se ele perdeu lá a bolinha dele lá que ele gostava, perdeu a caneta preferida dele e ele está lá triste. Gente, aquilo era importante, aquilo tinha um significado para ele. Então, sabe, faça também esse exercício de empatia. Isso pode ser um start para uma relação, assim, né? Porque é um acolhimento, né? Eu acho que é uma das dicas. E uma outra coisa, Caio, assim, bastante que dá para a gente trazer, é que cada família tem o seu jeito. Então a gente não está aqui dando receita, né? Porque isso não combina, né? Então a gente não está aqui dando receita. Cada um é cada ser
é um ser totalmente diferente. Como que eles se relacionam? Qual é o ponto de equilíbrio para a gente chegar a isso que a gente quer? Então, me veio uma coisa na cabeça agora aqui também, né? A gente está passando por um momento de bastante estresse, né? E as pessoas isoladas em casa, eu também moro aqui com as pessoas na minha, a gente sabe que quando a gente está nesse momento de clausura, né? Nesse momento de confinamento, o nível de estresse aumenta, né? E aí em casa, às vezes, a gente perde a cabeça mesmo, né? Fica bravo, acaba discutindo e muitas vezes também com a criança, né? Eu queria saber, de repente, num momento de crise ali, tá todo mundo nervoso, né? Tá todo mundo estressado. O que a gente pode fazer? Né? Qual que é a melhor alternativa? Seja para cada um tem um jeito, né? Pode ser beber água, respirar fundo, mas eu queria saber aí, de repente, se existe algum aconselhamento nesse sentido de como acolher, né? De repente, tanto a criança quanto eu, que eu estou sentindo também, porque não é fácil, né? No momento que a gente está com a cabeça quente, parar para pensar sobre algumas coisas. Exatamente. Você mesmo já falou algumas coisas que a gente pode fazer, né? Sabe quando você vai falar com alguém ali e aí você tá com tanta raiva, que se você falar tudo que você tá com vontade, não vai adiantar, isso não vai ser bom, isso vai ter consequências assim, nossa, enormes, né? Então não vale a pena. Sabe aquela coisa, você já viu gente que às vezes está conversando com você, faz assim, vamos lá, sabe, só o fato de você fazer isso, parece que já te deu um equilíbrio, né? Aquilo já volta aqui, vamos olhar para isso de novo. Vai acontecer das vezes você sair do eixo, de você dar um grito, de você, sei lá, falar um palavrão, alguma coisa, vai acontecer. Isso é normal, nós somos humanos. Mas à medida que a gente vai se conhecendo, a gente precisa estar estável, a gente precisa estar em equilíbrio. Então, se eu pensar em saúde, por exemplo, a minha saúde emocional, ela precisa estar em equilíbrio, mas a minha física e social também. Então, eu preciso estar no equilíbrio, porque na hora que eu estiver diante de uma situação assim, vai ficar mais fácil de eu escolher o que eu vou fazer. Você lembra que eu te disse que quanto mais opções, melhor? Eu gosto muito de contar porque tem gente que faz sempre a mesma coisa, né? Quando tá com raiva. Eu gosto muito de contar uma história, né? Que eu gosto muito de comer chocolate. Então, toda vez que eu ficava nervosa, eu comia chocolate. Aí eu fiquei pensando, né? Já pensou se eu tô numa entrevista de trabalho, se eu tô aqui na live, eu tô nervosa. Ai, gente, peraí que eu vou comer um chocolate? Não dá. Então, não dá, né? Aí o que eu preciso? Eu preciso ter muitas opções para mim saber aquilo que eu vou escolher na hora. Qual vai ser a mais adequada? Pode ser em outro momento, eu posso fazer isso de vez em quando, não tem problema, mas eu não posso só ter essa possibilidade. Sim, porque se porventura naquele momento eu não posso lidar com aquele sentimento daquela forma, eu estou perdido, né? Acho que é mais ou menos isso. Agora, eu queria completar. Essa questão, né, a gente usou o exemplo da raiva, né? Mas eu acho que para as outras emoções também que nos fazem se sentir mal, né? Como se sentir triste, né? Nesse momento de isolamento social, a solidão, né? O distanciamento. Eu mesmo, Caio, nunca fiquei tanto tempo sem ver meus pais, né? Já fazem 5 meses que eu não os vejo, minha mãe é do grupo de risco, então a gente está evitando. Então eu queria saber se também funciona dessa forma, né? E como que vocês, através do Amigos do Zig, ofertam, né, essa reflexão para as crianças, através do movimento Saber Lidar, né? E agora o Saber Lidar nunca fez tanto sentido quanto tem feito agora depois dessa explicação, né? Como que vocês ofertam isso para as crianças? E como que em casa, de repente, a gente pode lidar com isso em momentos que não sejam só os momentos de crise, né? Para a gente não parar para pensar nisso só quando a gente estiver triste, ou estiver nervoso, ou estiver bravo, né? Mas para a gente começar a colocar isso como uma reflexão para algo que vira uma prática, né? Nossa, isso seria o sonho de consumo, né?
Você já imaginou uma sociedade solidária, feliz, né? Onde todas as pessoas estariam preocupadas com as outras, né? Simpatizando. Nossa, isso seria o sonho de consumo, né? De todas. Você sabe, Caio, eu gostaria de contar uma coisa que aconteceu. A gente teve uma escola parceira nossa, ela entrou em contato com a gente e falou que os professores e os funcionários da escola, eles estavam, assim, muito preocupados, com muito medo, sabe? Eu acho que todo mundo passou por esse momento e de vez em quando a gente sente de novo, né? Então, e essa escola entrou em contato com a gente. De que forma que a gente poderia auxiliar essas pessoas? O que nós propusemos? Nós fizemos roda de acolhimento através de um convite, né? Então as pessoas, todos os funcionários ali foram os professores, né? Eles foram convidados, né? E participaram, e naquele momento eles foram falando daquilo que eles estavam sentindo, o que cada um fazia para cuidar daquilo que estava sentindo. E foi muito interessante, porque esse grupo saiu de lá, o retorno que nós tivemos foi, esse grupo saiu de lá assim, nossa, eu não sou a única que estou com medo. Nossa, eu não sou a única, então, que tá se sentindo desse jeito. E saíram de lá com 1000 ideias diferentes, além daquilo que eles já faziam. Então, isso trouxe um momento novo. Então, isso aconteceu dentro de uma escola parceira nossa, né? Então, foi, assim, um movimento muito interessante com tudo isso. A gente teve também 2 cidades de Santa Catarina, que com esse negócio do isolamento, né? Suspensão das aulas e tudo isso que está acontecendo, elas pediram para que a gente, em parceria, nós fizemos atividades para as crianças olharem para elas, se perceberem, né? Como é que a gente vai cuidar? Como é que eu posso aliviar isso que eu estou sentindo? De forma lúdica, né? Então, por exemplo, tinha uma brincadeira lá que era o álbum de família, né? Então, vamos todo mundo, né? Sentar junto, cada um vai falando. Estou com saudade da vovó, faz tempo que eu não vejo, e as pessoas vão ali conversando. E essa cidade desenvolveu com as crianças do 1º ao 4º ano e foi encaminhado para eles. Qual surpresa não foi que quando os pais se envolveram de uma maneira junto com as crianças, que foi fantástico, porque eles também estavam precisando. Eles também estão precisando, nós também estamos precisando dessa troca, desse diálogo, dessa escuta, de poder trazer formas da gente se sentir melhor, né? Então, eu acho que, sabe, estou vendo aqui, né, a consciência de si, né, saber que a gente não está sozinho, eu acho que isso, sei lá, alivia um pouco, né? Não sei. Sabe o que eu fiquei pensando aqui enquanto você ia dizendo? Isso, quando a gente trabalha na escola, né, os professores, eles são capacitados, eles são treinados, né, são profissionais ali da área para lidar com determinados assuntos, né? Quando você traz essa questão da aprendizagem lúdica, né, é porque a gente sabe que a criança, a linguagem dela é o brincar, né, e ela aprende a partir disso. Porém, mais uma vez, eu trazendo essa coisa para casa, por isolamento social, né, que a gente tem vivido agora, a gente sabe que não é toda pessoa que consegue falar o que está sentindo. Na verdade, muita gente tem muita dificuldade de dizer o que sente, mesmo para quem tem intimidade, para quem se sente seguro, né? E às vezes eu estou com meu filho em casa, e aí sentindo medo nesse momento, né? E eu também tô, mas eu não consigo falar sobre isso, né? E aí eu acho que era mais uma provocação nesse sentido, né? Porque de repente, se eu não tenho um repertório para lidar com isso, eu consigo fazer isso com meu filho? Eu consigo ajudar meu filho, minha filha, né? Meu sobrinho, meu neto? Eu consigo oferecer isso se eu mesmo tenho dificuldade? Uma coisa que me ficou na cabeça.
Não, Caio, a gente tem histórias, né, de pais que tinham dificuldades para falar. Então, olha, nós não falar sobre sentimento está fora de questão, né? E foi muito interessante porque uma das crianças que participava do Amigos do Zip, ela abordou a mãe. Foi ela que foi abordar. Mãe, eu percebi que você não está muito bem. Né? Então, e tem uma outra coisa, eu acho que quem tiver, por exemplo, com muita dificuldade, sei lá, entra lá no site do Saber Lidar, lá tem umas dicas, né, também pra gente, como trabalhar tudo isso, né, tem alguns textos, né, que foram escritos lá, então, assim, geram muitas reflexões. Porque, mais uma vez, é assim, não tem receita. Eu não posso falar isso para você do que fazer. Tem Sim. pessoas, a gente percebeu aquelas 2 cidades lá que eu estava te falando de Santa Catarina, o que aconteceu? Quando nós fizemos lá uma brincadeira do álbum de fotografias, que a criança começou a ver, de repente o pai estava chorando. Nossa, puxa vida, né? Olha, eu tô com saudade da minha mãe, não sei o quê. Então... sabe, e o filho ainda acolheu o pai, porque, sabe, assim, essas histórias, a gente fala, nossa, que coisa mais linda, né? A gente está conseguindo sensibilizar ali as pessoas. Não é a gente, né? Eu acho que as pessoas estão se sensibilizando, né? Então, eu acho que é uma questão, assim, bem assim, né? E é legal a relação que os pais têm com os filhos, né? Porque ali é um momento seguro. É um ambiente Sim. seguro, normalmente, Sim. né? Nem sempre. Às vezes a gente prefere falar com a avó. Infelizmente, nem sempre. Mas quando a gente está recebendo uma criança nova na escola, a gente chama de período de adaptação, né? E nesse período de adaptação, quem viveu sabe a dificuldade que é, às vezes, quando seu filho está bem pequeno, deixar ele na escola ali, né? Porque você tem uma ruptura ali, né? Num cuidado o tempo inteiro, e você passa esse cuidado para a escola, né? E a gente fala que a primeira coisa a se fazer é cuidar do vínculo, né? Então, esse vínculo que já é constituído entre a família, né? Ele é um campo poderoso, então, para isso, né? E eu acredito que quando a criança chega, como isso que você disse, né? Quando a criança chega com esse repertório da escola, mesmo para uma família que não tem esse repertório, né, eu acho que do mesmo jeito que vem, vai. Né? Então, a gente percebe muitas vezes que a transformação que a escola possibilita dentro da sociedade chega através dos alunos, né? Chega através dos estudantes. E para mim é muito importante, muito prazeroso saber que a gente tem tomado, que a gente tem vocês como parceiros, que a gente tem olhado para isso, né? Do Colégio Global, e de que a certeza de que a gente está no caminho certo, né? Acho que mais do que nunca é super importante a gente olhar para isso, para a gente poder se olhar, né? E se perceber também. Exatamente. E vocês, né, do Global, vocês são assim, vocês estão na frente, né? Porque vocês são inovadores. Gente, cuidar desse emocional, do nosso emocional, não dá para você ser saudável se você não tiver em equilíbrio com o físico, com o social e com o emocional. Mas muitas pessoas, elas não, sei lá, é como assim, o emocional não existe, é como tá ali no cantinho, cada um cuida de si. Ainda bem, né, Caio, que agora a gente está vivendo um momento assim um pouco diferente, onde as pessoas estão dando importância para aquilo que elas sentem. Elas estão começando a olhar para si mesmas, né? A se posicionarem, né? A falando, trocando, né? Então eu acho que isso é uma coisa assim, porque quando a gente pensa nos pais, por exemplo, nessa situação, daqui a pouco as crianças vão para a escola, né? Então eles estão indo para a escola, e agora, o que a gente vai fazer? Você imagina a insegurança do pai. Está na hora de mandar o filho para a escola, as escolas vão abrir. E agora? Eu quero que vai, mas eu não quero que vai. Você imagina o conflito interno que isso gera, e que isso, automaticamente, a gente também acaba passando ali para aquelas crianças. Então, é muito importante
que a gente esteja... Porque, olha, eu só vou poder cuidar do outro quando eu cuidar de mim. Sabe, não é egoísmo. Mas como é que eu vou olhar para o outro se eu não estiver bem? E você sabe, Elvira, que recentemente eu estava ouvindo um podcast em que acho que um psicólogo, eu não lembro muito bem agora quem, mas ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça, assim, né? De que quando a escola voltar, né? Quando esse retorno acontecer, se eu enviar o meu filho para a escola e eu não fizer isso com segurança, é como se meu filho estivesse sentindo que eu estou enviando ele para uma zona de guerra, né? E ele vai falar, meu Deus, por que meu pai e minha mãe estão fazendo isso comigo? Né? Então eu queria que a gente conversasse um pouco sobre esses momentos de incerteza, né? Nesse momento a gente precisa ser vulnerável e dizer para a criança, por exemplo, olha, eu não estou muito certo se você tem que ir não, mas eu não tenho o que fazer, vai. Ou eu posso dizer, ou eu tenho que, de repente, nesse caso, olhar para a criança e falar assim, não, se eu estou enviando você, é porque eu confio e porque vai e se sinta seguro, né? Nesse caso, a gente deve dizer o que está sentindo. O que você acha, assim, dentro do olhar do eu assim, olhando por tudo aquilo que a gente tem trabalhado, eu acho que o diálogo é a melhor forma, sabe? Porque a criança, ela é muito sensível. Você pode estar falando assim, não, vai, tá tudo bem, mas ela... Tá tudo bem, né? Tá tudo bem para quem, né? Ela conhece, gente. Ela é muito sensível. Agora, existem formas de você falar, formas. Eu posso conversar com ela, por exemplo, né? É aquilo que a gente falou, não tem uma receita, mas por exemplo, eu posso conversar com ela, falar, olha, eu sei que a gente está num momento difícil, eu também estou um pouco inseguro, mas a escola está tomando todos os cuidados de segurança em relação a toda essa parte de higiene e tal. Você está indo com cuidado, eu vou te dar algumas recomendações, qualquer coisa, sabe? Aquela coisa, aquela troca, porque a gente fica mesmo numa incerteza. E a criança, olha, eu tô assim, queria trocar com você. Olha, eu tô com medo de ir. Não, eu sei, você não quer experimentar, sabe? E mostrar também os lados positivos, não é? Assim, porque tudo aquilo tem dois lados, né? Tem um lado que a gente ganha e um lado que a gente perde. Então, assim, olha, eu tô com medo. E aí, o que você acha? Vamos cuidar desse medo e vamos, né? A gente vai junto, a escola vai ser dessa forma... Sabe os protocolos? Então, você criar ali com o seu filho um protocolo emocional, onde vocês possam se fortalecerem, os dois, porque tanto esse pai, tanto essa criança, eles estão precisando, sabe, se fortalecer, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né, nesse momento, com a verdade, né? E você sabe, Elvira, que a gente tem acompanhado, né, as regulamentações aí para esse retorno, né? Então, ora é setembro, ora é outubro, abre-se sindicância para ver se antecipa ou não. A gente está acompanhando, mas a gente sabe que talvez seja breve, né? Qual é a hora de começar a conversar com as crianças sobre esse retorno? E para aquelas que estão em casa, seguras e que às vezes estão um pouquinho alienadas, né, dos riscos, né, que a pandemia oferece, né? Qual é o momento de a gente começar a abrir o jogo com a criança, prepará-la para esse retorno, né? E se existe uma maneira para isso? Eu acho que a criança, ela não está totalmente alienada, porque ela vê isso na televisão, né? Nem que ela passe ali de rabo de olho, ela viu que tem alguma coisa ali falando da escola. A hora que ela percebe, o que eu acho, na minha opinião, né, o que é mais complicado é quando a gente tenta esconder. Nossa, tem um zum ali com a minha mãe, ela tá falando não sei o quê, tem alguma coisa de escola, mas eu não sei. Então aquela coisa assim, da abertura mesmo. O quanto antes, porque de verdade, gente, é só a gente que imagina que eles não sabem, porque eles sabem o que está acontecendo, na forma deles. Agora, é muito melhor a gente poder conversar com ele com a nossa linguagem, com a linguagem que ele nos entenda, e ninguém melhor
do que os pais para conhecerem os seus filhos, né? Não, eu acho que... Mas eu não vou chegar lá e vou despejar tudo, né? Muita informação não vai pegar nenhuma, né? Eu vou conversando aos poucos e a gente vai... Porque essa parceria escola-família, ela é fundamental para essa volta, né? Então, é fundamental. Legal. Acho muito bacana você pontuar isso do que dizer e como dizer, né? Eu, nos meus anos de escola e de educação infantil, já me deparei com algumas famílias que têm uma abordagem de trazer um discurso muito intelectualizado para a criança pequena, né? E às vezes eu percebo que a criança fica confusa, porque ela não tem repertório para lidar com tudo aquilo, né? Então não é não dizer, né? Mas é como dizer. Acho que nesse caso, para a criança pequena, né? É óbvio que a gente tem que trazer informações que ela consegue digerir, né? Mais do que isso, se eu for trazer um pensamento muito complexo, não sei se vai conseguir entrar ali, né? Ou se vai fazer sentido. Trabalhar com o repertório dela, então, é isso? Porque, sabe aquela coisa? A gente precisa sentir, a gente precisa pensar e depois elaborar como que eu vou agir. Porque não adianta nada eu chegar aqui e falar um monte de coisa de saúde emocional que ninguém nem sabe do que se trata, não conhece as pessoas, não adianta. Nós precisamos falar a mesma linguagem. E qual é a linguagem adequada? É a linguagem onde os dois se entendam, né? Eu entendo o que você fala e ainda, sabe, tem uma dica, por exemplo, eu falo para você e eu posso perguntar para você, você entendeu o que eu falei? Me conta com as suas palavras, o que você está entendendo do que eu falei? Não é? Né? De repente é uma dica, porque de repente eu estou falando uma coisa, ele não está entendendo outra, que aquela velha piadinha, né, que o menininho chegou para o pai e falou que precisava falar sobre sexo, e ele deu uma volta e ele só queria saber se era masculino ou feminino que ele assinalava. Então, sabe? Então, vamos ver primeiro, até que ponto ela está... até que ponto ela está ouvindo, né? Até que ponto ela quer ouvir, ela está pronta para ouvir. Ninguém melhor do que os próprios pais, do que as próprias pessoas que ficam ali com as crianças, né? A mesma linguagem é essencial, né? Que disse ali a Jojo. Isso é fundamental, é fundamental. A gente está começando a chegar perto do nosso fim. Você viu como é rápido? É muito rápido. É muito rápido. Mas para quem está chegando agora não tem problema, a gente vai ficar com uma publicação, né, no IGTV. Depois, quando a gente terminar, vocês podem reassistir, tá bom? E agora eu vou pegar uma pergunta aqui feita pela Roberta. Eu achei bacana, porque a gente trazendo essa relação de como é importante a família, os pais, né, que eles são as pessoas que mais entendem as crianças. Ela perguntou, os professores que perceberem que as crianças estão com muitas questões emocionais ou mesmo pedagógicas devem procurar os pais? Gente, isso é uma coisa que depende do regulamento da escola. Qual é o procedimento da escola? O que a escola traz? Porque não tem escolas que sim, tem escolas que não. Então, se você está ali dentro daquela escola, qual é o procedimento? Não sei, né? Quando eu lecionava, quando eu dava aula, era assim, né? A gente quando tinha alguma dificuldade, a gente levava lá pro coordenador, que levava para assistente, que levava, se fosse o caso, para a direção. Às vezes chamava os pais, às vezes só resolvia ali com a criança. Então, assim, não tem receita, né? Mas eu acho que dentro de cada escola, ela tem ali umas regras, né? Então, do que fazer? Quais são os passos quando a gente está ali com uma dificuldade? É claro que hoje em dia a gente também tem, assim, além das regras, a gente também está vendo muitas questões só com o coração, né? Então, eu também, professor, preciso ficar atento, porque eu não posso só olhar com o coração, eu preciso estar num ponto de equilíbrio, meu coração e a minha razão, sabe? Então eu preciso estar nesse ponto de equilíbrio, mas... E a razão é que entra nesse lugar dos protocolos aí, né? Que é isso, pensando que o trabalho na escola é um trabalho em equipe, né? Então eu acho que a resposta aí talvez seja levar para a equipe e a equipe discutir a melhor maneira de encaminhar aquilo, né?
ver a escola, né? Cada um tem, né? Tem o seu jeito. Eu acredito nisso. Eu acredito no trabalho em equipe. Você sabe, Caio, e realmente o trabalho em equipe é muito importante porque várias cabeças pensando em possibilidades aumenta, né, a chance disso dar certo. Porque de repente alguém está vendo alguma coisa que o outro não está vendo. É a mesma coisa quando a gente fala dos nossos sentimentos, né? Então cada um vai vendo de uma maneira e a gente pensar em tudo isso pode chegar num ponto que seja a resposta. E o contrário também é muito verdadeiro, né? Eu acho que se de repente também a família percebe alguma coisa no estudante, alguma coisa no aluno, alguma coisa na criança que precisa comunicar à escola, né, também pode ser feito por diversos caminhos, né? O importante é a gente manter esse espaço de diálogo, esse espaço de troca constante, né, nesse momento em que a gente não pode fazer isso às vezes na porta, né, para aquele momento em que a gente está recebendo os alunos na entrada e na saída da escola, ele acaba virando o comecinho, o final da aula síncrona ali da live do professor, né? Eu queria só acrescentar uma coisa, né, que você falou essa coisa de quando a gente leva os filhos para a escola, né, que a gente precisa cuidar das crianças, mas nós precisamos cuidar dos pais também, sabe? Porque os pais precisam também de todo esse cuidado. Muitas vezes a gente vê a criança ela vai numa boa, e quem fica chorando na porta da escola é a mãe, né, que está ligando todo. Como, né? Então, esse rompimento, ele precisa ser cuidado dos dois lados, né? Da criança e dos pais. E a gente pensar que esse retorno, ele vai ser uma readaptação, né? Ele vai ser uma readaptação de um momento onde algumas crianças passaram muito tempo junto com as suas famílias, né? Exatamente. Então, a gente no global, a gente está super atento a essas questões. Para a gente é tão importante cuidar disso quanto do tapete sanitizante, dos totens de álcool gel, né, do termômetro para entrar, dos protocolos de segurança, esses protocolos socioemocionais. Então, eles são super importantes para a gente, e para a gente é muito gratificante saber que a gente pode contar com essa parceria, saber que a gente pode contar com você, Elvira, orientando e formando nossas educadoras, né, para conseguir criar esse olhar, né, aprimorar esse olhar sobre as percepções das questões socioemocionais, né, para as crianças, e acreditando muito que isso vai refletir em casa, né, também, que as crianças vão conseguir levar isso para as famílias, e também agora disponibilizando, né, esse momento aqui, onde a gente também pode, de alguma forma, se aproximar das pessoas que estão em casa, ou as que estão assistindo a gente agora, ou as que vão assistir depois que ficar salvo no IGTV. Eu queria perguntar, Elvira, só se você tem alguma colocação final, né, alguma coisa final para dizer. Bom, eu queria dizer o seguinte, né, nós estamos juntos, a equipe ASEC, sabe, está à disposição, eu ali representando o Movimento Saber Lidar, estamos ali todos juntos. Eu queria parabenizar a escola, sabe, porque eu fico pensando assim nos pais, como é gostoso a gente ter esse colinho, sabe? Sabe, esse colinho, esse carinho, porque isso é um carinho, né? Ah, tá distante, eu não posso te tocar, mas é um carinho, e é um carinho muito grande. Então eu queria parabenizar a escola e contem com a gente. Estamos juntos. Pessoal, então a gente vai... não tem nem como agradecer, né? Foi uma delícia. A hora passou que eu nem vi. Foi rápido mesmo. Foi muito rápido, eu te falei que era muito rapidinho. E vou dizer que eu tô muito feliz, aprendi muito nesse encontro, nesse bate-papo, como sempre, né? Eu também. Os nossos encontros podem acontecer. E vamos aguardar, então, aí as novidades que vão surgir, os próximos bate-papos. Vamos nos manter conectados, né? Essa conexão global. É isso mesmo, muito bom. Então, uma boa noite para todos os pais, para as crianças. Beijo, viu? Para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Elvira. Obrigado.